Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou a Tati Goulart e hoje quem comanda o podcast somos nós, não é mesmo, Gabi? Como diria o Eric, opa! Oi pra quem tá super empolgada pro papo de hoje. Eu sou a Gabi Teixeira e é isso mesmo, Tati. Só que assim, nós não estamos sozinhas, né? Além da nossa convidada, os meninos também estão por aqui. Então, deem um oi aí, gente. A Lumena autorizou, hein? Oi meninas, eu sou o Marco Barbosa e vocês não sabem como é bom ouvir outras pessoas falando aqui nesse podcast, viu? Não aguentava mais a voz do Eric. Mas diz aí, meu amigo, dá um oi pra galera aí. Oi. Ih, vai começar, né? O que foi dessa vez? Não, nada. Nada? Sei. Te conheço bem, cara. Bom, já que é assim, continuando com o podcast aqui... Eu só acho engraçado, Marco Antônio, é que você nunca reclamou da minha voz antes, e aí hoje você vem na frente das suas amiguinhas e me trata desse jeito. Não, amor, poxa, desculpa, lindo. Eu não queria falar isso com você, era só brincadeira. Dá pra vocês duas pararem com essa briguinha? Gente, tá parecendo eu e o Eric brigando no WhatsApp. Tá perdoado, Marquinho. Bom, eu sou o Eric Fagundes e hoje estamos batendo um recorde, hein? Se o João Dória ouvir esse podcast, ele vai mandar fechar, Marquito. Recorde de aglomeração, né? 5 pessoas, além de nós e as patroas, temos aqui hoje com a gente a doutora Sabrina, que é fisioterapeuta e especialista na saúde da mulher. Sabrina, tudo bem? Vai logar com a gente hoje? Oi, vou sim. Entrei nessa vibe com vocês. E eu sou a Sabrina Nunes, trabalho com saúde da mulher, sou fisioterapeuta e é um prazer imenso estar aqui dando dicas e respondendo alguns questionamentos aí, né, pessoal? Muito bacana, doutora, seja bem-vinda. E com essas palavras, então, eu encerro minha participação por aqui, já que eu e o Eric não temos lugar de fala nessa conversa. É isso aí, já vão tarde, produção. É isso aí, chega de enrolação, DJ, solta a vinheta pra gente começar esse papo. Bom, a partir de agora é com a gente, né, Gabi? É isso aí, Tati. Vamos fazer como eles, porém melhor. Bem-vinda novamente, Sabrina. Pra gente começar essa conversa, conta pra gente um pouco da sua carreira, como você ingressou nessa área. Pode deixar. Então, eu sou fisioterapeuta e sempre trabalhei com reabilitação do esporte, mas depois que eu me tornei mãe, as portas meio que se abriram para esse universo mais feminino, né? Me veio esse interesse por faltar, né, o conhecimento. Então, quando a mulher não tem esse autoconhecimento, ela fica um pouco perdida. Ela não se conecta com o seu feminino. E aí eu percebi que isso faltava em mim, eu fui buscar pessoalmente. E aí depois eu percebi que eu podia levar isso para a parte profissional. E estar orientando outras mulheres e empoderando do seu feminino, do seu autoconhecimento, porque quando a mulher conhece a sua fisiologia, os seus sentimentos, por que ela tem todas essas alterações hormonais e emocionais, ela consegue trazer isso ao seu favor. Então foi isso que foi despertando todo esse meu estudo, esse meu conhecimento. E também, como por ser acupunturista, já trabalhar mais com essa terapia alternativa, já trabalhando também com saúde da mulher nesse sentido, eu comecei a estudar um pouco mais. E hoje eu sou especialista em saúde da mulher e também trabalho com infertilidade. Então tem tudo a ver esse assunto que a gente vai ter sobre ciclo, né, da mulher e falando todas as fases deste ciclo. Bom, Sabrina, com relação à saúde da mulher, você pode falar um pouco pra gente, explicar o tema, né? Eu acho que para muita gente é algo desconhecido. Então, saúde da mulher é um tema extremamente amplo. Mas quando me perguntam, eu digo que é o autoconhecimento físico e emocional que ela tem durante o seu mês. Porque durante o mês a gente tem uma variação de fases hormonais que vão estar trazendo modificações no corpo, principalmente. A saúde da mulher também está relacionado com o que a gente pode estar utilizando, né, trazendo de benefícios com esse conhecimento.
Aí, entendendo a nossa fertilização, entendendo nossas disposições energéticas, a nossa ovulação, para trazer isso como benefício para a mulher. Acho que seria mais ou menos isso. Sabrina, acredito que muito da saúde da mulher tem relação com as fases do nosso ciclo. Então conta pra gente sobre o ciclo da mulher. Sim. Vou começar até a anotar aqui. Pois é. Que o ciclo da mulher é 1 mês, ela tem 4 fases. Aí a gente inicia lá com a fase da menstruação, que é aquela fase, né, gurias, que a gente fica mais introspectiva, é o momento que a gente tem que deixar liberar nossas dores, as nossas angústias, as mágoas. É aquele momento que a gente não quer se envolver muito socialmente, que a gente quer ficar mais introspectivo. E a gente tem que respeitar isso, né? Porque não é só uma questão física, como eu digo, é sempre uma questão hormonal que faz a gente ter essas atitudes, esse comportamento. A gente vai ter uma baixa, então, do nosso estrógeno e da nossa progesterona, por isso que a mulher fica normalmente sem tanta libido. E é sempre importante a gente analisar como é que é a nossa menstruação, né? Se ela tem coágulo, se ela tem um fluxo intenso, se ela não tem um fluxo intenso, se menstrua 1, 2 dias, se menstrua 7 dias, se tem cólicas, né? Isso representa muita coisa. Com relação à cólica, né? Eu particularmente não tenho sintomas de TPM. Eu não fico com o meu humor alterado e aquela coisa de querer comer chocolate. Porém, eu fico com muita cólica. Não fica com o humor alterado, tem jeito. O Eric me mandou uma mensagem no particular aqui. Eu ia falar, É bom saber essa parte. eu ia falar 1 em 1 milhão. Uhum. Conhecendo Não, essa gente, pessoa é sério. agora, não sei, viu? Não, o meu humor é normal. Porém, A única coisa que eu percebo de alteração, ela fica mais sentimental quando tá próxima. Perguntando se eu gosto dela, e algumas coisas assim. Eu já falei isso pra você. Você fica mais, como eu posso dizer, procurando mais carinho, digamos assim. Mais do que o normal, mais emotiva, essa é a palavra. É a única coisa que eu percebo de alteração do humor dela, às vezes no decorrer do mês, aí eu já fico, talvez esteja naquela fase. bom, tivemos uma descoberta aqui, porque até então eu sempre falo pra todo mundo que eu não tenho sintomas de TPM. Enfim, não sou mais a única. Tá vendo? Tem que ter a pessoa de fora pra falar. Mas é que tu não é uma pessoa controlada hormonalmente, então isso é super natural e que bom que tu só fica emotiva, né? Exatamente. Tanto quando eu fui na Nutri, né, pra ela me passar uma dieta, uma das coisas que ela mencionou foi com relação ao fato de eu não tomar o anticoncepcional, que isso me ajudou bastante. Até na parte física mesmo, né? Em relação a corpo e tudo mais. Claro, com certeza. A gente consegue ter oscilação hormonal que favorece o nosso metabolismo. Sim, por que as cólicas elas não são algo normal, né? Por que o nosso útero ele tem que ficar tão tenso e dolorido durante essa menstruação? Não teria porquê, né? Tem alguns métodos que a gente pode utilizar e um deles é aceitar a menstruação, né? Não brigar com ela. Aceitar esse momento como de libertador, assim, liberar as mágoas, aquela tensão do mês, aquele estresse do mês, deixar tudo fluir, literalmente. E também temos as questões dos chás. Eu tenho no meu Instagram também, chás que favorecem cada fase. E na fase menstrual também tem chás que são favoráveis para diminuição de cólicas, fora a acupuntura também, né, que eu tô sempre indicando. Então não tem necessidade da gente sofrer tanto, né, utilizar um método mais natural para tratar essas coisas. Eu acho sensacional, Sabrina, essa parte de métodos naturais, né? Porque hoje a gente vai nos médicos e eles querem tudo medicamentoso, né? E a gente sabe que remédio hoje, né? Claro que tem situações que não tem muito o que fazer, mas o remédio ele não trata, né? Ele só uma droga, né? Ameniza a situação naquele momento, né? E até nesse ponto, eu acho que você aborda um assunto legal, que são os florais. Eu, particularmente, também não conheço muito. Sim. Os florais, eles vão estar amenizando, né, algumas questões emocionais. E a menstruação, ela é muito mais significativa do que físico, né? Ela é muito mais emocional quando a gente consegue entender como é que a gente fica nesse momento, se dissolve essas dores, esses desconfortos, e a gente aceita essa fase muito mais fácil, né? Fica muito mais leve, muito mais tranquilo. É engraçado que para muitas é uma alegria, né? Principalmente para aquelas que não estão planejando engravidar. Então, para as muitas, muita tristeza, E esse quesito, Sabrina, de TPM, né?
tem mês que é de uma maneira e tem mês que é de outra. Tem a ver com a questão do ciclo? Tem a ver? Tem a ver, porque o que acontece? A TPM, no final, ali quando a gente está produzindo muita progesterona, vai depender de como foi o teu mês, assim, como é que tu reagiu com relação à alimentação, com relação ao estresse emocional, com relação à atividade física. Quando a gente não segue um fluxo de saúde, né, durante aquele mês, a gente tem uma oscilação hormonal maior. E aí é nisso que vai variar a nossa TPM no final. Legal. E tem uma colega minha, personal, que ela fala sobre fases da lua. O que pode também ajudar, né, na questão do ciclo e também na parte dos exercícios, né, que dependendo do ciclo você tem mais força, você tá mais sensível, tem mais sensibilidade, você tem que fazer treinos mais leves, então é muito bacana como tudo acaba se interligando, né, de forma natural e influenciando de forma positiva. Perfeito, isso mesmo. E normalmente a melhor fase para a gente fazer atividade física, normalmente, é a fase ovulatória e a pós-ovulatória, que é quando também a gente tem nossos hormônios mais em ascensão, né? Mais em arte. E é muito verídico mesmo, eu me sinto muito mais disposta e com mais força do que dias que eu não tô nesse período. Sim. Explica pra gente um pouquinho sobre essa fase ovulatória, Sabrina. Eu acho bem importante, assim, porque hoje, como a maioria das mulheres usam, né, algum método anticoncepcional, e a gente sabe que aí não tem, né, a ovulação correta, né? Exato. Não. E aí as pessoas não sabem, elas só vão se dar conta disso, talvez, num momento que tente engravidar, alguma coisa nesse sentido, né? Perfeito. Então, depois que a gente menstrua, na verdade, durante a menstruação, depois a gente tem a produção dos nossos folículos. Aí tem gente que nunca ouviu falar nos tais folículos, mas quem tá tentando engravidar já tá assim com tudo na ponta da língua. Os folículos, eles vão crescendo, e aí depois um deles, ou mais de um, né, quando a mulher é super fértil ou tá sendo estimulada para isso, ele rompe e aí vem o óvulo na fase ovulatória. Mas antes de chegarmos à fase ovulatória, tem alguns fenômenos que acontecem no corpo da mulher. E um deles, além de ter alteração da temperatura, tem mulheres que controlam a sua ovulação com o controle de temperatura, é um dos métodos. Temos o tal do muco fértil, né? O muco cervical. Não sei se vocês já ouviram falar, que é aquela clara de ovo que a gente tem, né? Após urinar, e a gente percebe no papel, ou às vezes quando tem muito muco fértil, a gente até percebe nas nossas roupas, né, íntimas, no caso. Sim. Então, esse é um fator bem importante de que tu vai ter uma boa ovulação. A gente tem um muco fértil de qualidade, nós estamos com os nossos hormônios equilibrados para isso. O muco vem antes, os folículos estão crescendo, e aí tu já percebe que ali tu vai logo iniciar uma ovulação. Tipo, o muco começa a vir, ficar mais elástico, tipo uns 2 dias antes da nossa ovulação. Aí a gente ovula e tem um folículo principal e depois vem a ovulação. Nossa, que legal. E como é importante a gente saber dessas informações, né? Porque a princípio eu achava que era outra coisa. Então, o muco pode ser várias coisas, né? Dependendo da fase que a mulher está vivenciando, não necessariamente é um muco fértil, né? Para que serve esse muco? Por que o nosso corpo produz esse muco? Então, quanto mais elástico e de maior qualidade ele é produzido, fica lá, na verdade, no colo do útero, né? Bem na entrada do útero, ele fica ali. E aí, quando ele é muito produzido, ele escorre e a gente percebe ele. Para manter a vida útil dos espermatozoides por mais tempo. Então, quanto maior a qualidade do muco fértil da mulher, mais tempo a gente vai manter bem os espermatozoides. E mais tempo a gente tem a janela de fertilização, né? A gente tem um tempo maior de fertilidade quando a gente tem um muco saudável. Aí a gente ovula, temos um muco lá maravilhoso, e aí vem todas as transformações também emocionais da mulher, que é a fase que eu acho mais linda, que é aquela fase que a mulher floresce, que é feliz, que a mulher tem bastante libido, de bom humor, se acha a mais linda do planeta. É um momento de criatividade, aquele momento que ela vai dar andamento nos seus projetos, que ela vai iniciar a atividade física, que ela vai iniciar a dieta, sabe aquela coisa assim? É quando a mulher dá um up no mês dela, é o mês que ela está ovulando, na fase que ela está ovulando. Falando dessa fase de ovulação, Sabrina, sobre óvulos, né?
Óvulos femininos, assim. A afirmação que eu escuto é correta dizer que a gente não produz novos óvulos, a gente nasce com o que vai ter pro resto da vida, é isso? Isso, perfeito. A gente nasce com uma reserva ovariana X, é aquela ali. Então tem mulheres que têm uma reserva ovariana maravilhosa e tem umas que já nascem com ela ali no limite. Então aí talvez, se essa mulher demorar muitos anos para tentar engravidar, né, ela tem um pouco mais de dificuldade. É aquela coisa, né? Hoje a gente tem uma sociedade que acabou, né, as mulheres engravidando mais tarde, só que o nosso corpo não está preparado para isso. Exato. A gente tem que deixar ele preparado, né, para poder. É que assim, é uma briga, né? Aquela coisa assim, está muito velha para ser mãe e tal. Isso é muito relativo. Eu sempre digo assim, ó, como é que é a saúde dessa mulher hoje, independente da idade dela. Tem pessoas que tentam engravidar antes dos 30 e já tem uma falência ovariana. Então, isso é muito do histórico da mulher. E é muito particular isso. A gente não pode estar dizendo uma idade, coisa. Claro. A única coisa, assim, ó, que realmente eu aconselho as minhas amigas, as pessoas que me pedem algum conselho, é que se tu não pretende engravidar tão cedo, tu já tem lá os seus 35, 36 anos, não tem um parceiro, não tem uma perspectiva, mas quer ser mãe, eu sempre digo, então, congele esses óvulos. Seja, né, um pouco mais, se empodere um pouco mais da sua fertilidade, congele esses óvulos e aí toca a vida para que um dia que tu estiver pronto para ser mãe, aí você faz a fertilização, cara. Eu até ia te perguntar isso. Muitas mulheres ainda não veem como prática essa questão, né, de congelar óvulos. Como é para ela chegar nessa decisão? É, justamente isso. Normalmente a mulher já está tentando, o casal já está tentando engravidar há mais de 2 anos, 3, e eles vão começar a investigação. Aí descobre que a mulher tem endometriose, ou o homem não tem a quantidade, né? Ou ele tem uma varicocele. Também tem várias alterações de infertilidade masculina que acaba se descobrindo nesse processo também. É mais complicado, né? Quando elas chegam no meu consultório já com diagnóstico de infertilidade. E aí lá, junto com a acupuntura, eu vou estar estimulando cada fase que ela está vivenciando para fazer boas coletas de óvulo, né? Uma quantidade boa, para poder fazer a fertilização lá na frente. E aí tem todo um trabalho, tem trabalho de acupuntura, de florais, de autoconhecimento, de a dieta, né? Elas procuram nutricionistas, que é extremamente importante. A gente sabe que tem vários nutrientes hoje que estimulam, né, a fertilidade, que vão estar fortalecendo a qualidade ovariana, que vão estar fortalecendo também a qualidade dos espermatozoides. Tudo isso é trabalhado no consultório. Entendi. E esse tema de acupuntura parece ser bem legal. Como é que funciona? Então, eu fiz um curso com a Erika Neri há uns 2 anos atrás, que é pioneira nessa especialidade. E aí a gente, basicamente é isso que eu faço já, desde quando eu fiz a formação com ela. A acupuntura ela vai trabalhar todas as fases, vai estimular o corpo dessa mulher a produzir a quantidade hormonal, né? Produzir tudo que ela necessita de uma maneira mais equilibrada e trabalhando o emocional, né? Porque não é fácil essa caminhada da infertilidade, né? Do seu sonho não ser adquirido no momento que você precisa, que você quer, né? Sim. Então a acupuntura trabalha muito, muito as questões emocionais e as frustrações. São mulheres que já fizeram fertilizações, que já tiveram abortos, que já estão há anos nessa caminhada, que às vezes sofrem para conseguir coletar óvulos, né, porque já tem uma qualidade ovariana baixa. Então é uma caminhadinha, assim, né? O guardo. E apesar de, assim, hoje eu percebo que muitas mulheres não veem mais a maternidade, a gravidez, né, de forma geral, como um sonho da vida, né, como uma etapa que deve ser cumprida, mas em contrapartida existe muitas que desejam isso, né, de todas as formas, que querem ser mães. Então eu imagino que realmente deva mexer muito com o psicológico dela, principalmente quando é o casal que quer, né? Quando é só a mulher, eu acho que deve ser mais fácil administrar, mas quando você tem um outro ali dependendo de você também, e talvez você não tenha essa fertilidade, eu acho que deva ser difícil mesmo administrar. É frustrante, né? É extremamente frustrante, porque tu passa uma vida estudando, trabalhando,
tu adquire tua casa, teu carro, teu conhecimento profissional, sabe? Tá tudo tão fluindo. Mas, bom, agora é o momento da gente adquirir o nosso tão sonhado bebê, né? Sim. E aí percebe que não é bem assim, que não vai ser tão fácil, que tem essas restrições, que tem que se tratar, que tem que se autoconhecer, que tem que tratar todas as questões emocionais que foram ignoradas até o momento. Então, é um crescimento, né? É um crescimento do casal, é um crescimento dessa mulher, ela amadurece. Eu sempre digo que é uma construção de mãe antes de ser mãe. Então, ela se dedica muito para conseguir esse bebê. E quando isso acontece, gente, é lindo de ver. Assim, cada caso, assim, que é emocionante. E elas conseguem, elas persistem tanto, elas fazem tanto por que elas conseguem. É uma conquista. E uma dúvida que surgiu agora, de repente, ela consegue ter esse primeiro filho, numa segunda tentativa, acontece? Ou ela se limita só àquele primeiro filho e... Então, varia muito. Eu tive até um caso esse ano de pandemia, que a gente passou um ano fazendo coleta de óvulos, aí depois eles fizeram um embriãozinho, fizeram biópsia no embriãozinho, 2 embriões no caso, e aí ano passado ela engravidou naturalmente. Uma paciente bem fora da curva, com endometriose, com casos de aborto, com fertilizações já que não deram certo. E, então, assim, acontece coisas maravilhosas, porque a mulher, ela se modifica muito, tá? Muda todo o estilo de vida dela em prol de... E eu não digo só emocionalmente, fisicamente. Começa a fazer atividade física, elas diminuem essas horas de trabalho, né? Porque tu precisa também descansar, tu precisa desestressar, desacelerar, né? Sim. E a questão nutricional também é muito, muito... É uma área bem legal de se trabalhar quando eu atendo pacientes que né, querem essa parte da fertilidade, porque geralmente tudo que a gente fala, elas fazem, assim. É muito gostoso de se trabalhar, sabe? Porque realmente elas estão muito empenhadas nisso, né? Então é bem gostoso mesmo, é uma área bem legal. É uma área que eu tenho muito interesse de especializar futuramente, eu acho bem vai ser ótimo, até de ter como parceira, porque... Com certeza. Bem legal. Já podem fazer um podcast aí. Com certeza. E, Sabrina, a última fase, a gente falou as 3, né, primeiras fases e a última fase do ciclo ali. Sim, a fase, então, pós-ovulatória é aquela fase, então, que a gente tem os níveis de progesterona bem elevados. E é aquele momento que o nosso endométrio tá espessando, justamente para que se teve uma possível fecundação para implantar e nutrir esse nenê. Se não teve, vai ter escamação na fase da menstruação. E é uma fase, então, que a mulher fica mais melancólica, às vezes impaciente. Na verdade, assim, é um mix emocional, assim, fica sensível, às vezes ela fica mais chorona. É um momento, assim, que não é o melhor momento dela botar os projetos em prática, tomar decisões, porque ela vai agir muito no emocional, né? Porque ela tá ali muito suscetível. Mas é mais essa parte. E é um momento também de fazer bastante atividade física, gastar um pouco essa energia, ficando em excesso, né? E também a gente trabalha muito no consultório a questão de aumentar esses níveis de progesterona para ter esse espessamento do endométrio, para ter uma boa implantação até da fertilização. Se não tem um endométrio espesso e bem vascularizado, ele não vai ter como nutrir aquele embrião que foi fertilizado, né? Aí tem seus abortos ou nem tem o positivo. E cada mês, Sabrina, a gente acaba liberando de um ovário diferente, né? A menstruação, é isso? Sim. Tem mulheres que têm até a sensibilidade, assim, ó, eu ovulei do lado direito, eu ovulei do lado esquerdo, sabe? Sente algumas dorzinhas, né, da ovulação. E aí consegue até perceber qual é o ovário que ovulou. Mas não necessariamente a mulher vai ovular todos os meses. E isso, como, né, a gente já falou, vai depender muito de como foi o mês dela, como é que está sendo os cuidados com a saúde física e mental também. E não tem uma média, né, de quantas vezes ao ano a mulher ovula. Isso não se tem uma média, depende muito da qualidade dos fatores. Da qualidade ovariana dela e da reserva ovariana dela. Da qualidade de vida também, eu creio, né? Sim, sempre falando em qualidade de vida. E Sabrina, e referente aos seus pacientes, assim, o que você acha que é a maior dificuldade da mulher em se autoconhecer, assim? Você acha que é mais psicológico ou mais a falta do conhecimento pelos médicos? O que você acha que mais você observa em consultório hoje, assim? E que assim, ó, tudo começa
que a mulher... Até ia fazer uma pergunta para vocês, meninas. Se vocês utilizam algum método hormonal, né, contraceptivo, no caso a pílula anticoncepcional. Eu, particularmente, não utilizo. Já utilizei algumas vezes a pílula, mas não é das minhas opções, assim. Eu, particularmente, nunca gostei. Eu também não. No momento não tá utilizando. Não. Também não. Essa é a primeira questão, porque a mulher, quando ela utiliza a pílula, ela é uma mulher que tem os hormônios controlados, né? Ela não ovula, ela não tem uma menstruação propriamente dita. E a gente tem aquela cultura, ainda tem isso muito, de quando tu é adolescente, mesmo que tu não inicie, né, tua fase sexual, os médicos acabam orientando a pílula anticoncepcional por causa de espinha, de alterações menstruais, né, de cólicas e até por algumas preocupações dos pais dessa adolescente começar, né, essa fase sexual. E aí ela toma essa pílula. E cada vez mais cedo, né? Sim, cada vez mais cedo, exatamente. E aí essa mulher, ela toma essa pílula, ela tem esse controle hormonal em torno aí de 10, às vezes 15 anos. E aí o que acontece no meu consultório, né, já que tu perguntou dos meus pacientes, é que elas chegam, depois de ter parado de tomar pílula aí 1 ano, 2 anos, com dificuldade de engravidar, com a menstruação toda desregulada, sem conhecer o seu ciclo, sem saber quando ovula, o seu período fértil, não entendendo por que sua menstruação é tão disfuncionada. Na verdade, não estou culpando a pílula, mas ela passou 10, 15 anos sem estar tratando isso e reconhecendo isso como uma alteração, né? Então aí tem a questão da infertilidade, muitas vezes só por toda essa disfunção hormonal que a mulher passa depois que para de tomar pílula. Aí começa todo um trabalho, né? Um trabalho de conhecimento físico, emocional. Isso aí eu começo a trazer esse autoconhecimento para elas e aos pouquinhos a gente vai trabalhando cada alteração. E até com relação ao anticoncepcional, não só na questão hormonal, né, que as pessoas acabam falando sobre a mudança de humor, até mesmo o aumento do peso, que pode acontecer. Mas existem outros riscos que são muito mais agravantes, né, que não são tão ditos, né, que muitas mulheres não conhecem, não sabem que podem acontecer, como a questão, acho que, da trombose. Eu acho que é muito mal colocado, aliás, que não é colocado quando se é indicado. Então, eu acho que é uma coisa que poderiam falar mais, porque são diversos riscos, né? A bula mesmo do anticoncepcional parece uma bíblia, é gigante. É que a pílula, ela sempre, quando associada a algum fator importante, tipo alterações de circulação, tabagismo, alcoolismo, drogas, obesidade, diabetes e assim vai, ela é extremamente maléfica, né? Ela vai causar transtornos importantes na saúde dessa mulher. E hoje, Sabrina, temos algum anticoncepcional assim que você avalie que é uma melhor opção? E eu sempre indico quando, né? Porque eu não me meto muito nessas questões. Apesar que as minhas pacientes, quando elas chegam no meu consultório, elas não utilizam mais nenhuma forma hormonal. Existem hoje em dia muitas medicações, né, com uma baixa taxa hormonal. Isso teria que ser avaliado, né, justamente com o seu médico. Mas sempre quando eu indico algum método anticoncepcional, eu indico os não hormonais, que existem vários hoje no mercado. Até porque com os estudos, né, com o avanço, né, da tecnologia, da medicina, se sabe que é muito melhor utilizar um método não hormonal do que um hormonal. Aí a gente tem o DIU de cobre, hoje em dia tem o DIU de prata, a gente tem, né, tem a própria camisinha, e assim vai. Tem várias questões, tem o diafragma também, que tem algumas mulheres utilizando. Então, hoje em dia, a gente não precisa só se focar na questão do anticoncepcional hormonal, né? Explica como que funcionam esses métodos, sabe? Que eu, como homem, eu não conheço como funcionam esses métodos. Então, os DIU de cobre e o DIU de prata, eles são metais que vão afetar o pH da região, não sendo propício para os espermatozoides ficarem vivos na região. Então, eles morrem, eles não chegam a entrar, né, a fazer a fecundação. Então, transforma uma região não propícia para eles e aí esse é o método.
E o diafragma, ele não é muito utilizado, mas tem algumas mulheres utilizando. Ele é de tipo, um silicone, alguma coisa assim, um material. Eu não teria como explicar muito aqui, Marco, mas eles introduzem também, e aí é uma questão de barreira, né? Ele é um método contraceptivo por barreira. E esse corpo estranho, assim, digamos, no corpo da mulher, não tem problema nenhum? Sim, o DIU, dependendo da mulher, às vezes ele pode ser expulso, né? Ela rejeitar esse material, aí pode trocar por o de prata ou de cobre, dependendo da indicação. Tem algumas mulheres que é o que mais utilizado hoje é o DIU Mirena, né? As gurias já devem ter ouvido falar, que aí é um DIU que ele tem uma pequena porcentagem de hormônio que fica liberando na região. Então ele não é só o DIU em si, mas ele também tem a questão hormonal, dizem que é uma taxa mais baixa, mais confortável para o organismo, mas é hormonal igual, né? Entendi. Não, eu fiz a pergunta porque recentemente eu tenho visto muitas mulheres que até estão tirando, por exemplo, do corpo o silicone, por motivos de rejeição, mesmo após muito tempo, assim, do silicone estar no corpo, mesmo com manutenções, etc. Aí, se o silicone, que é algo, entre aspas, comum, já tem esse tipo de rejeição, eu estava me perguntando se esses outros objetos também não teriam esse tipo de rejeição no corpo. Sim, tem uma porcentagem, por isso que a mulher ela tem que fazer a avaliação, né, a cada 6 meses, 8 meses, dependendo da mulher, e justamente para ver se o DIU tá bem colocadinho, se ele não teve um deslocamento, alguma coisa assim. Mas a porcentagem é pequena, assim, mas pode acontecer. Não tem aquela foto que roda na internet, que é um bebê recém-nascido que tá com um DIU na cabeça? Não sei se é verdade ou não, né? Mas imagina desespero. Então, eu tenho DIU de cobre, e quando eu botei o DIU, várias histórias de que nenês nasceram com o DIU, né? As pessoas adoram fazer isso. Fake news. Não, até que não, né? Mas assim, se tu analisar quantas pessoas já engravidaram tomando pílula, também são imensas, né? Que isso depende de como tu utiliza esse método. Então, se tu vai lá, faz a avaliação direitinho com o seu médico, vê que seu DIU tá bem colocado, não tem risco de gravidez. É que, na verdade, só tem um método que é 100% eficaz, né? Que é não fazer. Exatamente, não fazer. Só isso. Os outros é tudo 99.9, 9.8, aí nasce o 0,002. E linkando, Sabrina, com essa questão do uso de anticoncepcionais, enfim, as doenças hoje, por exemplo, SOP, endometriose, tem uma boa relação com o uso de anticoncepcional muito precoce, assim, da sua visão? Sim, tem. Essa é uma grande questão, uma briga minha, na verdade, porque como elas utilizam, né, essas ações hormonais, elas não têm os sintomas, né, elas não apresentam as alterações quando elas utilizam essa questão hormonal. E aí, quando elas retiram, elas vão descobrir. E muitas vezes, elas já estão numa idade que essa doença já... porque a endometriose é uma doença, algumas vezes, silenciosa. E tem algumas vezes que ela causa muita dor e muitos sintomas, mas muitas vezes também não é muito investigada. E aí, elas vão chegar numa idade que elas querem ter filhos, e a endometriose ela já tomou conta, né? Já está mais grave, no caso, no organismo. E aí tem que ser utilizado o método cirúrgico, né, para retirada de todos os focos de endometriose. Mas se essa mulher tivesse investigado todas as alterações que ela teve lá no início, se ela não tivesse tomado pílula, não tivesse amenizado esses sintomas, provavelmente ela chegaria aos 30 anos muito bem e já com consciência dessa alteração que ela tem e tratando de maneira correta, que não é hormonalmente. A SOP é a mesma coisa. E a mulher que tem SOP, ela tem uma alteração hormonal muito importante, que com a pílula se tem um controle. Mas quando ela para de tomar pílula, os transtornos vêm tudo. Então a gente sabe que hoje uma SOP, para ser tratada, ela precisa de todo o tratamento nutricional, né? Aí que entra você. Sim. Tem todo o tratamento de atividade física, exercícios, acupuntura, o autoconhecimento mesmo dessa mulher. Ô, Sabrina, aproveitando, vocês que são da área da saúde, eu acredito que vocês já saibam, né, o que são esses assuntos, mas você poderia falar pra gente um pouquinho o que é o SOP? A SOP é síndrome do ovário policístico, tá? A mulher, ela produz cistos não só no ovário, muitas vezes pelo corpo todo. Então a gente sabe que ela tem um aumento dos hormônios andrógenos. Então ela tem uma alteração do metabolismo dela, uma alteração na produção dos hormônios dela.
causando todo o transtorno físico, né? Toda a qualidade de vida dela. Então ela tem um ciclo menstrual irregular, várias questões, tem até quedas de cabelo. Então depende dos níveis, né? Tem sopes mais leves, outras mais graves. Até glicose alterada, né, Sabrina? Glicose alterada, resistência à insulina é bem comum, exatamente. E conforme se tu não vai tratando essa doença, ela vai se agravando. E aí sim, pode chegar a ter uma resistência à insulina bem avançada, tendo que tomar algumas medicações. E com relação à conscientização, como você acha que a área da saúde tem sido efetiva ou não na parte de conscientização dessas mulheres? Eu percebo que muitos profissionais da área da saúde, que não são muito da área médica, estão cada vez mais trazendo essas informações para a saúde da mulher, porque já deu, assim, né? Já chega tanta falta de informação. A mulher hoje em dia ela tem capacidade de correr atrás dos seus conhecimentos. E eu acho que tem muito material hoje em dia na internet, no Instagram, muitos profissionais muito atualizados nessa área. E eu acho que está mudando, assim, está mudando muito o olhar das mulheres perante a sua saúde. E isso faz com que elas utilizem isso de uma maneira mais natural, né? Eu acho que a internet hoje é um dos melhores meios, né, de comunicação. Eu percebo que muitas amigas minhas, né, eu tenho como exemplo uma que é personal. Ela antes tinha como objetivo trazer a parte do físico mesmo, né, da estética. E hoje ela já aborda temas mais relevantes, voltados para a saúde da mulher e até algo que você mencionou no início, que era o eu feminino, né? E eu vejo ela falando e eu acho muito interessante. Então eu acho que a gente fica mais próximo da informação e até de se conhecer, né? Apesar de hoje sermos mais empoderadas, né, em quase todos os assuntos, essa parte de se conhecer ainda acaba sendo um tabu, né? A mulher se olhar, não ter vergonha de se ver no espelho, olhar aquilo que pode estar de errado, enfim. Eu acho que apesar ainda de termos muitas informações, a mulher em si, ela tem um pouco desse tabu e vergonha, né? Eu digo porque eu sou uma experiência viva aqui. A primeira pergunta também, quando eu faço para as meninas que estão, né, indo no meu consultório, é com relação à sua menstruação, né? Como é que é a sua menstruação? E aí muitas ficam assim olhando para mim dizendo, é normal, tá? Mas o que é normal para ti? Né? Não sei, sabe? Elas ficam perdidas porque elas não param para analisar. Primeira coisa que eu dou também é um aplicativo, oriento para que elas utilizem esses aplicativos para ter noção do seu ciclo, da menstruação, sintomas, como é que é o seu fluxo sanguíneo, seu sangue. E outra coisa, né, meninas, a questão do como coleta essa menstruação hoje. É uma coisa muito, muito falada. A gente sabe que hoje em dia não precisa mais se utilizar os absorventes tradicionais, né? Sim. Com muitos produtos químicos, né? Que hoje tem muita propaganda e muitas empresas fornecendo os copos coletores, né? Os absorventes de tecidos, calcinhas. Tem até um mostruário de coletores no meu consultório para que elas consigam palpar, ver que tem diferentes tamanhos. Até ensino como fazer dobras dele, né? Como utilizar, porque é uma coisa não tão barata, né? Se for na farmácia para comprar, já é um investimento um pouquinho mais caro. E aí tu vai chegar em casa e ficar confusa, não se adaptar, então elas às vezes nem experimentam por isso. E até com relação ao impacto ambiental também, né? O absorvente, se a gente for calcular aí no ano o quanto a gente utiliza, é absurdo o número, né? Exato. E tem fatores também, Sabrina, fisiológicos, né? O absorvente muda totalmente o pH, né? Então... Isso, perfeito. Tem alguns estudos que comprovam que afeta a qualidade ovariana da mulher. Sim. Então é muito mais complexo do que a gente imagina ficar utilizando absorventes, esses com todas as substâncias químicas, né? Outra coisa também que elas se surpreendem muito é com relação ao cheiro, né? A gente fica desconfortável quando tá menstruada por causa do cheiro, porque, né, fica aquele absorvente incômodo entre as pernas. E quando a gente começa a utilizar o copo coletor, principalmente, a gente percebe que o nosso sangue não tem cheiro, que na verdade é o contato com as substâncias químicas que tem, né, no absorvente tradicional. E tocando nesse assunto, referente, assim, à higienização, você tem alguma opinião sobre isso, sobre esses sabonetes íntimos? Porque
os ginecos como um todo alguns são contras, outros são a favores, então eu queria saber da sua opinião, da sua experiência. Eu sempre digo, quando me perguntam, que não utilize sempre. A gente pode utilizar esses sabonetes íntimos uma vez por semana, né? E lavar mais a região só da vulva. Não sei se os meninos sabem isso, mas tudo bem. Vamos pesquisar aí na internet. Fica a dica, né? Tô vermelho aqui já. E mais assim, porque na verdade a vulva, ela não precisa, a vagina não precisa de ser higienizada. Só a vulva, mais por fora, e uma vez por semana, assim, para utilizar esse tipo de sabonete. Até me surgiu uma dúvida aqui agora com relação as pessoas dizem muito a respeito da depilação, né, e dos pelos. Não sei se é muito da sua prática, mas isso acaba influenciando também nessa questão? Então, eu nunca entro muito nesses detalhes, né, porque aí já é muito pelo gosto da mulher, de como ela gostaria de ter a região. Mas os pelos, eles têm uma função, né, de proteção da região. Mas não é uma questão muito falada, assim, né? Normalmente as mulheres utilizam como elas se sentem bem. Mas se eu tivesse que dar uma opinião, sim, os pelos eles têm uma utilidade para até não ter toda essa mudança de pH, né? Com contato com qualquer tecido ou alguma coisa assim. Sá, e até com relação a tudo que a gente conversou aqui, os temas, eu acho que foi bem legal. Qual que é o link com o empoderamento, né? Eu acho que tudo, mas explica pra gente sobre a forma que a gente pode se empoderar. A forma que a gente pode se empoderar é justamente aceitar cada fase que a gente está vivenciando e, em cima disso, utilizar ao nosso favor. Se a gente está naquela fase da menstruação, a gente tem que respeitar e não se expor, né? Ficar no nosso momento. Mas quando a gente está naquela fase ovulatória, é aquele momento que a gente vai estimular e vai botar em prática os nossos projetos, que vai se expor mais socialmente, né? É aquele momento em que vai aproveitar dessa questão e utilizar a seu favor. Nesse caso seria assim. Sim, é nessa hora que a gente vê assim o quanto mulher desculpa a palavra, mais foda, né? Porque a gente passa por todos esses ciclos, né? E a gente sobrevive. Então, acho que só sendo mulher mesmo pra entender como é. E como é importante, né, Sabrina, esse tema que a gente tá abordando hoje pra mulher se autoconhecer. Eu acho que falta isso bastante. Nós, né, eu também, como profissional da saúde, sempre buscar esse autoconhecimento pra mulher, bem importante. Muito legal. Deixar de ser um tabu, né, ter vergonha, enfim, eu acho que é importante conversar, até numa roda de amigas também, nada profissional, falar sobre, é de extrema importância. E eu fico pensando, né, a gente tá numa sociedade tão evoluída que algumas pequenas coisas, né, não se evoluíram, né, que rede social, né, enfim, esse tipo de coisa, até mesmo famílias, né, eu vejo muito isso também, algumas mães ainda não empoderando essas filhas, né, por exemplo, também, né, porque talvez não foram empoderadas lá atrás, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que os profissionais e a gente tem que realmente começar a empoderar todas as mulheres. Sim, eu acho que a nossa geração agora tende mais a isso, né, a ter como compartilhar esses conhecimentos, até mesmo com relação a tudo que a gente falou, anticoncepcional, absorvente, a gente vai conseguir ter uma instrução e conhecimento melhor para poder passar e ter resultados melhores no futuro, né? Perfeito, meninas, é bem isso. E deixando bem claro que orientar, né, as nossas filhas ou as nossas sobrinhas, os mais jovens a isso, para que elas já consigam se beneficiar de todo esse conhecimento, para que elas não precisem buscar, muitas vezes sozinhas, né? A gente acaba buscando isso sozinha, no erro, no desconforto, na dor, enquanto a gente pode estar passando isso para elas e elas vivenciando isso de uma maneira muito mais positiva. Sim, é engraçado que para minha mãe é muito anormal eu não tomar anticoncepcional. Eu nem sei se esse é o termo certo, tomar. Mas para ela é uma coisa fora do normal. Porque todas as minhas irmãs tomaram, inclusive a minha irmã demorou bastante tempo depois de deixar de usar, né, o anticoncepcional para conseguir engravidar. Ela ficou durante muitos anos, na verdade, desde os 16. Foi o que você mencionou no início, né? As meninas novas já começam desde sempre. Então, ela ficou durante muitos anos tentando engravidar. E esse é o histórico, né? Todas as minhas irmãs tiveram essa prática e eu não. Então, para ela uma cultura, né? Exatamente. É que na época das nossas mães, elas tiveram um ganho, né? Com a pílula, com o anticoncepcional. Porque
Porque antigamente não tinha uma relação como a gente tem hoje com os nossos parceiros. Então, para elas terem um controle da fertilidade, elas tinham que tomar a pílula. Elas Era tinham um que tomar o filho atrás do anticoncepcional. outro, né? Então, Porque senão ia ter um filho atrás do outro, mesmo elas querendo evoluir na profissão, ou querendo ter um tempo mais para elas, seja lá o que for. Então, a liberdade delas, na época, foi tomando pílula. Então, para elas, isso é um ganho, que como assim as mulheres hoje não querem utilizar? Sim. Mas é que hoje em dia a gente tem vários outros recursos que fazem o mesmo papel e não prejudicam a nossa saúde. Sim, e até pro parceiro, né? Você mencionou essa questão de parceiro, eu acho que é super importante entender. Como escolha, né? Às vezes a sua parceira, a mulher, não quer utilizar nenhum método e eu acho que é importante que o outro entenda porque é o corpo dela, né? Então, acho que ela tem que escolher o que ela quer ou não. Exatamente. Acho que não sei, né? Não vou entrar muito nesse mérito de escolha do casal, mas eu acho que é tão pessoal, né? O corpo da pessoa que tá ali, enfim. Exato. Hormônios, então é muito, muito pessoal, não tem como, não sei, colocar isso em jogo. Mas é bem isso. É que eu sempre digo assim, ó, não tem problema a mulher tomar pílula anticoncepcional. Não é essa a questão. A questão é assim, que quando ela está ingerindo isso, ela tem consciência do que está acontecendo no seu organismo? Quando tu é adolescente, tu não tem noção. O médico mandou, a mãe autorizou e beleza. Vou tomar o resto da vida. Mas aí tu não tem noção o quanto que isso está prejudicando o teu desenvolvimento, nas tuas alterações hormonais, né? Então, se toma, que tome com consciência e conhecimento. Aí tá tudo certo. E é assustador como isso acontece muito cedo, né, Sabrina? Eu pego paciente de 10, 11 anos que já tem o primeiro ciclo, a menarca, já tomando anticoncepcional, né? Então não deixou nem regular. Sim. Criança. Por causa de espinha, sim. Gente, Sim, surreal. Gabi. Por causa de espinhas. Aí, Exato. porque a Nutri analisa e vê, nossa, isso não tem nada a ver. Tudo a tanto ver com a os hormônios. alimentação. Tem a ver com a alimentação. Você vai trocar... Ultraprocessados, né? Açúcar, enfim. E aí as mães acabam trazendo e eu acabo tentando orientar. Isso sim. Eu as vejo meninas. muito que as mães fazem isso já com a intenção de que a filha não engravide. Eu acho que é os verdade. dois, né? O grande medo delas não é o transtorno que ela tá vivenciando naquele momento que ela tá menstruando. É porque ela fica assim, mas assim eu já protejo minha filha de não ter uma gravidez na adolescência. Sim. Tem umas que me falam, Sabrina, que ela dá o anticoncepcional pra filha. Eu dou todos os dias no horário, entende? Então como que essa menina vai saber sobre o ciclo? Como que ela vai se autoconhecer? Às vezes ela nem sabe o que tá tomando, né? Exato, ela não tem consciência dos malefícios e dos benefícios. E você vai tratar uma coisa, no caso espinha, né, como exemplo, e aí você acaba gerando gerando outros problemas muito maiores, né? Isso. Do que uma simples espinha que dá pra ser tratada, gente, pelo amor de Deus. Boa, é que eu achava que ser mulher era mais fácil, viu? Tô aqui surpreso com esse bate-papo de hoje. Eu tenho um pouquinho de experiência que eu tenho. A doutora tá falando de filhas e crianças, e a Tati deu um exemplo. Eu tenho uma menina de 9 anos, né? Então já tenho uma menina empoderada em casa. Bom, já pode então entrar em contato com a doutora Sabrina. Mas aí vai sair cara a consulta, Marquito, porque tem que mandar a Isabela pro Rio Grande do Sul, né? Não, temos como fazer online também, né, Sabrina? Mas então, eu acho melhor ainda o pai conhecer bem da área e orientar sua filha. Tudo certo. Isso pra mim é sem problemas. Eu não tenho tabu nenhum em ter conversas com ela e conhecer as coisas. Eu quero exatamente o bem-estar e a saúde dela. Ô, Eric. Mas então, de qualquer forma, caso você não tenha sucesso nessa empreitada, pode contar com a doutora Sabrina, só que para pagar os honorários dela, a gente vai precisar dos nossos patrocinadores, não é verdade? Exatamente, Marquito. Não é só de bons papos que vive esse podcast, né? A gente tem que receber dinheiro também, né? Principalmente, né, Eric? Então aproveita e já conta pra mim como que funciona o Anchor. Boa, Eric, muito bem. Falou com atitude, hein? E falando em atitude, temos que falar também do nosso Apoia-se. Diz pra gente o que nossos seguidores ganham quando apoiam a gente. Boa, Marquito. Inicialmente eles ganham nossa eterna gratidão, né? Que não tem preço, mas tem. Mas só de ganhar nossa eterna gratidão já tá ótimo. Mas além disso, além de ter acesso aos nossos bastidores, que é participar do grupo do WhatsApp, como eu comentei nos últimos episódios, um dos nossos apoiadores até deu uma dica de formato que a gente gostou e botou em prática. Já lançamos 2 episódios nesse formato. Tem também os nossos sorteios, Marquito, que por apenas R$10 mensais as pessoas podem já concorrer a um prêmio de um valor de R$100.
Eu ouvi dizer que não pode mais falar sorteio, Eric. A gente pode porque um processo. se for sorteio, tem que ser pela Caixa Econômica Federal. Então não é sorteio, gente, é um concurso de sorte. Exatamente. Num valor de até R$100. E de acordo com o nível de apoio, Marquito, você pode até triplicar as chances de ganhar. Tem lá a ordenzinha de troféu prata, platina, ultra platina. E por falar ultra platina, quem faz o apoio ultra platina com a gente tem o direito de nos pedir que a gente fale bem das suas empresas aqui no nosso podcast, né? É a nossa propaganda paga. É verdade. E exemplo disso, então, temos, por exemplo, o Estúdios Flow, Eric. Estúdios Flow, que é o estúdio de arquitetura da Riane Cruz. Como a gente já falou anteriormente, ela atende tanto para pessoal quanto empresarial. E o Instagram dela tem bastante coisas, bastante conteúdo interessante com, como é que chama? As plantas e os projetos que ela posta lá para a galera poder mudar o seu interior de empresa, construir um quarto, um estúdio, como a gente falou antes, né, Marquito? O próprio consultório, né? Quem tiver interesse, Também. Sabrina, Tati, que estão aí na área da saúde, podem entrar em contato com a Riane. Principalmente que agora estão em home office, é interessante ter um ambiente à parte por atendimento, né? Ela também está se especializando nessa área aí. E todo mundo evoluiu com a pandemia, vai criando especializações novas, né? Muito bom, Eric. Temos também, então, o pessoal da SDC Imports. Hoje temos Armando Dono aqui com a gente. Exatamente. Ela é sócia, Tati? Tá Sim. ganhando algum percentual Só que não. nisso? Não. Só que não, mas apoia o irmão, né? É empreendedor nato esse aí. SDC Imports, que vende camisas de esporte, dá pra sair a rifa, né, que a gente comentou anteriormente, o pessoal ainda tem a chance de ganhar a rifa, levar uma camisa da SDC Imports, e como eu já falei dos sorteios, um dos sorteios que a gente vai fazer pros apoiadores do mês de março é um produto da SDC Imports, né, Marquito? Isso aí, Eric. Então, uma camisa de livre escolha de quem ganhar, então, o sorteio de sorte. Sorteio de sorte. Concurso Não, de sorte, é concurso de sorte. Verdade. Exatamente. Boa. Temos também, então, Eric, o pessoal da Lenid Motel. Lenid não, Leni. Como Leni. aprendemos no último podcast. Mas é a mesma coisa o nome do time, a gente fala No Mercy, ninguém cita No Mercy. Então Lenid vai ficar Lenid mesmo, né? Lenid Motel, que fica na Washington Luiz. Felipe, que é o proprietário. Inclusive, meninas, é dele o episódio com mais reproduções que vocês vão ter que bater, hein? É verdade. Que eu duvido vocês baterem ele e ele também duvida. Mas fica ali na Washington Luiz. Lembrando que no site do Lenid de vez em quando surgem algumas promoções de cupons. Dei uma entrada lá. Felipe já pode liberar o voucher aí. Verdade, quem sabe, hein? No próximo sorteio, O próximo sorteio pode ser, né? vamos conversar com ele. E por último, então, Eric, e não menos importante, a Militello Multimarcas. Militello Multimarcas, loja de carro do nosso amigo Ludão. Inclusive, eu mandei pra Gabi, que ela tá atrás de carros, mandei um HB20 pra ela dar uma olhada esses dias, que eu encontrei porque ele tava navegando no Instagram deles. Então entrem lá pra dar uma olhada, que tem bastante ofertas bacanas. Então, Marquito, quem quiser participar dos nossos concursos de sorte, poder concorrer a prêmios de R$100, ou somente a galera que gosta de ouvir a gente e quer nos apoiar, para que a gente continue fazendo esse podcast render, só entrar em apoia.se/vai apoiar hoje. Legal, Eric. Patrocinadores ditos, como é bom tê-los conosco. Mas agora chegou o momento de maior dor para nossa convidada, né, Eric? Escolher com quem que ela vai logar, que a gente já explicou para ela em off, mas é o nosso joguinho criado por duas crianças de 5 anos, eu e Marco. Então, Sabrina, se prepara. Tá bom. Bom, vamos começar então. Com quem você loga hoje? E eu vou dar uma de Raul Gil aqui. Vamos aplaudir! Na TPM, Sabrina, chocolate ou sorvete? Chocolate, certo? Pedir desculpa pro namorado ou marido, primeiro, ou esperar ele vir pedir? Esperar ele vir pedir. Sempre. Claro, né? Sempre, Mulher sempre tem Kátia razão. Sonza. DIU ou anticoncepcional? Jill, sempre. Pílula do dia seguinte ou coito interrompido? Coito interrompido, muito mais fácil, prático e barato, né, gente? Essa tá difícil, hein? R$1 milhão ou nunca mais sentir cólica? Então, eu vou pra nunca mais sentir cólica, porque eu já fui uma sofredora de cólicas e isso deixa a gente extremamente mal, então vou deixar 1 milhão pra outra vida. Não tem dinheiro, né? Não tem. Acha engraçado ou você que sabe? Eu que sei, sempre. Maravilhosa. Maravilha. Isso aí. Receber flores ou receber um pix?
Eu amo flores, receber, né? Cuidar, não sou assim muito adepta, né? Acabo matando, mas eu amo receber flores, porque alguém pensou, alguém, né, fez o movimento, se dedicou, e eu adoro receber presentes, então, receber flores. Quadrigêmeos ou grávida de Taubaté? Grávida de Taubaté, com certeza. Eu amo os meus filhos, mas 4 ao mesmo tempo, eu não tenho essa capacidade. Ginecologista homem ou mulher? Então, eu não tenho esse preconceito com relação a ginecologista. Eu acho que tanto faz sendo homem ou mulher. Eu tenho um pouco de... Acho que é mais vergonha do que receio. Eu acho que ambos vão ser profissionais, né? Mas existe ainda essa vergonha. Sei que a pergunta não foi pra mim, mas deixa essa ênfase aí, porque eu acho que muitas mulheres... Sim, muitas mulheres. Essa questão. Eu só tenho um salvo, assim, com relação a obstetras, tá? Que eu acho que nada melhor do que tu ter filhos com uma mulher que já teve. Que ela vai entender as situações que tu tá passando, eu acho que muito mais do que um homem. Isso tem um acolhimento maior, né, eu acho. Com certeza. Acho que eu não sei se vocês são mães, mas depois que tu te transforma em mãe, tu consegue visualizar as mulheres de maneira diferente. Tu matura algo diferente dentro de ti. Eu acho que homem não tem como chegar nesse nível, sabe? Sabrina, vale mãe de pet e mãe de planta? Vale, com certeza. Então somos. A de pet principalmente, né? Eu vejo como vocês se dedicam pros pets. Isso é muito legal. Bacana, Sabrina. Sobreviveu às piadas de quinta série das nossas crianças, mas agora vamos às perguntas sérias dos nossos ouvintes. Maravilha, agora nós temos as perguntas das ouvintes, que são especiais, inclusive, grande parte delas minhas amigas. E eu vou iniciar com a Ellen Lopes. Ela perguntou: a depilação completa nos pelos pubianos é prejudicial à saúde da mulher? Eu não sei se chega a prejudicar, mas eles servem para um motivo de proteção de algum fungo, alguma bactéria, mas eu acho que retirá-los não chega a prejudicar. A Andréia Evangelista, ela gostaria de alguma dica para fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica precisa de uma avaliação física bem específica para analisar se ela tem incontinência urinária, se ela tem contratura, e teria que avaliar o caso, né, a queixa dessa paciente. Bom, Marca ou é Marco? Eu acho que é Marco Barbosa. Como sobreviver à TPM? Eu acho que não deveríamos pensar só na fase da TPM, mas no mês como um todo, mudar todo o estilo de vida, repensar sua alimentação, repensar sua atividade física, o seu estresse emocional, físico, para que a gente consiga ter ali no final não tanta oscilação e nem tanta TPM. Eu acho que ele quis dizer como sobreviver à Tati com eu, TPM, né, viu? caso. Então. Muita paciência, amor e carinho, que tudo resolve. Se não quiser TPM, casa com homem. Exatamente. Porque mulher é cítrica, sim, não tem como. Descobri o nosso caso, Eric. Entenderam agora porque a gente tá junto. A Beatriz Paula, ela perguntou se existe uma idade padrão para a chegada da menopausa e quais são os sintomas mais comuns. Então, hoje em dia não se diz uma idade padrão, até porque pode acontecer, sim, de uma menopausa precoce. Mas a partir ali dos 49, 50 anos começa-se os sintomas. E é uma alteração do ciclo menstrual. Aí pode ter a aproximação do ciclo menstrual, como pode se espaçar por alguns meses até que essa menstruação não surja mais. A Cris Alves perguntou: além da fisioterapia, há algo que possa ser feito para ajudar com relação à displasia no quadril? E a displasia pode influenciar em algo negativo no caso de querer engravidar? Sim, a displasia do quadril ela tem que ser bem avaliada porque tem vários graus. E aí estamos relacionados com a distensão pélvica. Não tem como te dizer que vai prejudicar, né, na gravidez. Não só a fisioterapia resolveria, se também não teria que entrar com algum caso, no caso cirúrgico. Então, só uma avaliação mesmo para responder essa pergunta direitinho. Eu vou voltar numa pergunta que a Gabi pulou, a minha sogra querida Shirley Oh, Barbosa. perdão, agora que eu vi. Ai, desculpa, Shirley.
Ela perguntou quando a fisioterapia é indicada. Ela tá com osteoporose no joelho e ela queria saber se ela pode fazer exercícios em casa. Sim, se ela tem osteoporose, ela tem que fazer atividade física, além de uma alimentação super saudável. Viu, sogrinha? Porque o osso ele só é produzido com estímulo de contração muscular. Então, dependendo do grau de osteoporose que ela tiver, ela tem que fazer exercícios mais leves e aumentando aos poucos conforme ela for melhorando, né, a força muscular dela. E são exercícios que exigem um pouco de impacto, como a caminhada, um simples exercício e muito útil para quem tem osteoporose. Bacana. A Tati Costa. Sou dentista e sinto muitas dores nas costas. O que posso fazer para evitar as dores? Eu digo que ela realmente é guerreira, viu? Porque a postura deles é bem difícil mesmo. Dentista, já atendi muito dentista, até porque eles têm uma postura horrível, né? Porque eles ficam inclinados para frente e ainda fazem uma rotação. Então, assim, além de fazer um tratamento, às vezes com quiropraxia ou com fisioterapia, tem que fazer um reforço muscular, para que essa articulação não fique sofrendo constantemente, causando dores, né? Provavelmente por compressão, contraturas, que está acontecendo ali no local. A Danusa Andrade, ela gostaria de saber qual o tratamento mais efetivo para a correção de postura da coluna. Tratamento mais efetivo, não existe um mais efetivo. Existem vários, né? Então, primeiro avaliar qual é a alteração de postura que ela tem, se é um grau leve ou mais grave, né? Que tem dentro da hidroginástica, tem o Pilates, tem o RPG, né? Que ainda é utilizado por muito tempo. E a própria musculação, né? Reforço muscular mesmo, para poder manter uma boa postura. Tem uma pergunta da Bela Andrade, que é como prevenir os problemas de peles. Não sei se tem muito a ver com a sua especialização, mas... A saúde da pele da mulher sempre vai melhorar quando ela tiver uma boa alimentação. A alimentação estando bem equilibrada, a pele, o cabelo, as unhas, tudo fica bem. A flacidez, tudo, né? Então é aquela saúde realmente que vem de dentro para fora. A Tiane Teixeira, como se cuidar para ter longevidade? Essa pergunta é de $1 milhão. Se você responder essa, Exatamente. Poxa, eu tava pensando. esse podcast vai ficar rico. Então, essa ficou pro final, porque todo mundo vai querer saber, né? A longevidade, gente, assim, ó. Eu acho que tu tendo uma vida equilibrada fisicamente e emocionalmente da melhor maneira possível é o que pode te garantir ter uma longevidade. E isso começa desde a adolescência, desde quando a gente é adulto, jovens, que a gente faz muitas coisas, né, que prejudicam a nossa saúde, que a gente faz festas, que a gente dorme mal, que a gente come mal, que a gente não pratica atividade física quando é jovem, né? Então, tudo isso, pensando em ter uma longevidade, eu acho que a gente tem que pensar na qualidade de vida física e mental desde o início. Com Boa certeza. resposta. Valeu, Tiane. Agora sim, vamos ser imortais depois dessa. Só falta eu botar em prática, né, Eric? Que é Só porque é mais Highlander. difícil. É a parte da alimentação, acho que é a mais importante, né? Alimentação é tudo, né, gente? Já diria a doutora Tati. Eu tento. Eu juro que eu tenho. Já fica o gancho pra gente convidar agora a doutora Tati pra falar sobre nutrição num próximo episódio. Perfeito. Bom, viu, Sabrina? Não foi tão difícil assim. Até que você sobreviveu bem às perguntas, principalmente as da quinta série ali, que a gente fez pra você. Vou te agradecer bastante por topar conversar com a gente e também as meninas que toparam essa experiência única, já que foi a primeira vez de todo mundo aqui num podcast, né, gravando sobre um assunto ainda mais delicado, né, um assunto que precisa realmente ser dito. Então, novamente, te agradeço e também agradeço vocês, meninas. Mandaram muito bem. Obrigado mesmo. Eu agradeço demais, foi muito legal essa oportunidade. E será o primeiro de alguns, né, meninas? Com Sim, certeza. com Vamos certeza. marcar aí pra falar sobre outros assuntos, inclusive. Perfeito, eu acho que uma vez por mês, assim, um podcast voltado só para as mulheres, eu acho que tá valendo. Eu ficaria mais adepta a esse podcast aí. Eu aceito. Contanto que vocês batam 500 reproduções no de hoje. Ah, Pagando bem que mal tem, né, Marco? Pra gente não é Bom, difícil, né? Vamos começar a empresariar essas mulheres então, Eric. É isso, é mais fácil a gente criar o Vai Logar Hoje Girls. Boa, gostei. Marcolino, queria te dizer que não é você, sou eu, mas eu vou ter que terminar. Ah, é? Vou terminar esse podcast por hoje. Foi muito bom o papo. Queria agradecer Tati e Gabi por aceitarem a nossa proposta
e a doutora Sabrina por disponibilizar o tempo dela pra gente, né? Muito obrigado. Eita, peraí, preciso fazer fono. Muito obrigado pela participação, doutora. E se você quiser deixar o direcionamento aí, suas redes sociais, para o pessoal acessar, curtir seu Instagram. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Esse assunto da saúde da mulher tem que ser disseminado. Eu acho que as mulheres têm que se empoderar deste assunto para o seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional. E tem bastante conteúdo legal que eu tenho postado no meu Instagram, que é @doutora Sabrina Nunes. Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram entrar em contato, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Bom, foi muito bacana a experiência. Eu acho que para mim foi de grande valia. Muitos temas abordados aqui eu não tinha, né, conhecimento, e agora com certeza eu vou interagir mais com o que foi trazido aqui. E as suas redes sociais, inclusive, já me trouxeram bastante conhecimento. Antes de gravarmos aqui, eu já dei uma olhada. E, gente, perdão aí por qualquer falha. Como o Marco citou, né, foi a nossa primeira experiência, mas foi muito bacana e espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a doutora Sabrina pela essa experiência, porque para mim também é muito novo fazer esse podcast. O conhecimento dela enriqueceu muito. Eu vou cada vez mais agora nas minhas consultas nutricionais dar uma empoderada nas mulheres que eu atendo, com certeza. E agradecer os meninos também, porque para mim isso foi um desafio, assim. Mesmo eu sendo bem falante, eu sempre tive um pouco de receio com essas coisas de rede social. Quem sabe agora eu faço um Instagram profissional. Boa. Acho válido, hein, Tati? Já passou da hora. Tá bom. Tô gostando desses planos de aposentadoria, viu, gente? Verdade. Até que foi bom esse podcast. Então é isso, meninas. Marquito. Obrigado novamente por participar. Pessoal que queiram seguir a gente também, não esqueça das nossas redes sociais. Tudo vai logar hoje. Estamos no Spotify, estamos no Anchor, estamos no Twitter, estamos no Facebook. Logo mais teremos site próprio. E agora também na nova empreitada no Twitch, né, Eric? Exatamente, estamos fazendo algumas mini livezinhas, né? Jogando joguinhos que a gente não passa tanta vergonha. twitch.tv/vailogarhoje. Quem espere que vá ver a nossa cara ou a gente conversando, por enquanto ainda não. É só assistir a gente jogando, né, Marquito? Então, é isso, Marcolino. Obrigado, meninas. E eu fui. Fui! Tchau! Fui! É isso aí, chega de enrolação, DJ. Solta a vinheta pra gente começar esse papo. Boa. Vocês já podem criar o podcast de vocês. Já. Não errou uma vez, Não né? erraram nada. São muito melhores que a gente, Marquito. Mais uma louco, vez, o Eric Eric. provando. Ai, fiquei até com vergonha agora do nosso... Então, acho A gente que- grava umas 3 vezes, gagueja, umas 3 volta. vezes ainda. A Minha primeira, mão. a primeira vez que a gente gravou o podcast demorou pra engrenar. Hoje a gente já grava de primeira quando a gente tá experiente. Depois de 20 e poucos episódios, mandaram bem. Bom, meninas, agora de verdade é com vocês. Vai lá, Tati, começa com Vou até bate-papo. sentar lá atrás. Vou até botar no mudo. Bom, a partir de agora é com a gente, né, Gabi? É isso aí, Tati. Vamos fazer como eles, porém melhor.